Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM. Começamos mais um programa Mulheres comigo, Silvia Correia, aqui pela Rádio Web, a Rádio Sensorial. E o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, falando um pouquinho sobre os temas esotéricos, sobre o baralho cigano, a numerologia, o Feng Shui, o tarô. Todos esses conhecimentos e outros que eu sempre agrego e trago dos meus clientes, amigos e parceiros, para trazer e muitas vezes direcionar ou ajudar dentro das questões que nós estamos vivendo nesses momentos, muitas vezes tristes, sem direcionamento, preocupantes, um momento de transformação onde nós precisamos nos voltar para dentro de nós, acreditar na espiritualidade ou nos poderes divinos ou nessa energia suprema que rege todo o universo, para que nós possamos ter realmente a fé e continuar motivados no caminho, trilhando a jornada que nós viemos aqui predestinados. Dentro desse aspecto, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a carta da justiça, o arcano 8 do tarô. Dentro do seu significado genérico, é possível sempre criar-se uma ordem pesando e ponderando todas as coisas, e muitas vezes nós precisamos decidir o que deve ser conservado dentro de nós e o que é melhor abandonar. Isso é válido tanto para situações exteriores, como para as nossas situações internas também da nossa vida. O importante quando nós chegamos nessa carta do arcano, é o arcano 8 do tarô, que é a carta da justiça, o mais importante é usar a capacidade de discernimento. Porque depois de uma demorada ponderação, por isso que nós temos a carta da balança, que tem a ver com a ponderação e com o discernimento, nós enfrentamos os nossos sentimentos de culpa e temos a nos perguntar, para esse nosso juiz interior, qual que é o veredito dele. Por isso que dentro da espiritualidade não existe muitas vezes condenação, e sim a nossa própria mente nos condena. Nós que decidimos a favor ou contra as coisas da nossa vida e da melhor maneira possível. O arcano 8 do tarô, ela incentiva a eliminação das disputas e brigas, traz ponderação em todos os aspectos e adverte quanto aos perigos dos preconceitos e das injustiças. Porque quando nós não conseguimos olhar as coisas pelos dois lados, pelo lado da razão e pelo lado da emoção, nós muitas vezes somos propensos a ter um julgamento imparcial. Tradicionalmente, a justiça, ela é representada sempre como uma mulher. Por quê? Porque é a capacidade feminina da empatia, porque é a mulher que traz esse lado da empatia e da sensibilidade, né? E olhos vendados. Isso significa que ela não julga a partir dos aspectos externos. Então, a carta da justiça, ela jamais vai julgar os aspectos pelo que se vê externamente, e sim, muitas vezes, a partir dos aspectos internos, precisando às vezes dispor de muita capacidade para enxergar com o coração e com o olhar interior. Então, diante da imagem, né, da carta da justiça,
a gente se depara muitas vezes com a instância que exige do nosso íntimo constantemente ponderação sobre todas as coisas e discernir com exatidão entre o que é justo e o que é injusto. Por isso que nós falamos muitas vezes que a justiça é cega, porque a justiça dos homens, ela vê somente com os olhos humanos. A justiça dos homens, ela não vê e ela não tem a capacidade de enxergar com os olhos da alma ou com os olhos das energias dos antepassados ou dos nossos ancestrais e das nossas reencarnações. A carta, ela é muito ponderada e realmente ela precisa e ela depende de um olhar muito amplo, muito vasto, para que nós possamos usar com muita sabedoria a palavra ou a carta da justiça. Quando nós temos dentro dessa carta aquelas colunas, né, e o trono, porque nós temos uma mulher sentada, elas geralmente têm esse lado, né, da dualidade, que é a parte posterior, olhar tudo que é mais obscuro, absorver de uma forma mais parcial a situação. Quando a gente vê os olhos vendados, a justiça é cega para todas as aparências externas, e é isso que ela deveria ser, cega para todas as aparências externas e manter aberto o olho espiritual, que associa essa capacidade de discernimento de um espírito insubornável com a capacidade de empatia do coração. E é o que nós não vemos hoje. Infelizmente, as pessoas precisariam estudar muito mais dentro desse aspecto de discernimento e de justiça, porque hoje, infelizmente, as pessoas são subornáveis, elas olham somente o exterior e elas não se voltam mais para a própria ancestralidade. Então eu volto daqui a pouquinho com vocês falando mais a respeito hoje da carta 8, o arcano 8 do tarô, a carta da justiça. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. De volta aqui na Rádio Sensorial, comigo Silvia Correa. O meu telefone para contato é o 11 97083 0148. Os atendimentos continuam, na maior parte online, podem ser por videochamada, pelo Zoom, mas também estou atendendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo. Eu atendo às quartas e às sextas-feiras, das 10 da manhã às 17 horas, próximo ao metrô Carrão, e aos sábados, das 14 às 17 horas, também no mesmo endereço, no metrô Carrão. Então, para vocês que queiram saber um pouco mais dos atendimentos, queiram agendar as suas consultas presenciais ou online, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97083 0148. E a finalidade sempre das consultas é entender o problema em todos os setores da nossa vida, ou pelo menos nos mais essenciais, e dar um direcionamento, encontrar uma solução ou uma maneira mais acertada ou menos dolorosa para solucionar um problema e que todos nós temos em diferentes níveis, em diferentes aspectos, mas nós trazemos dificuldades na nossa vida. E essas dificuldades, elas são exatamente o nosso crescimento. Todos os obstáculos nos fazem buscar soluções, maneiras diferentes de observar a vida, maneiras diferentes de agir, para que nós possamos colocar em prática todo o nosso conhecimento, aprendizado e sabedoria. Quanto mais desafios, mais sabedorias nós vamos adquirindo. E hoje falando um pouquinho aqui do arcano do tarô, a carta 8, a carta da justiça.
Então, como nós vimos essa mulher dos olhos vendados sentada, mas ela traz uma espada, e essa espada é conduzida pela capacidade do discernimento, e por isso executa apenas aquilo que o terceiro olho reconhece como sendo justo nesta situação. E é o que deveria acontecer, mas que infelizmente não acontece em aspecto nenhum. Nós vemos em todos os setores das nossas vidas, em todas as profissões, pessoas injustas, corruptas, incapazes e que tiram proveito constantemente e querem se beneficiar ou da bondade, ou da ignorância, ou da ingenuidade alheia. A balança, que são duas conchas, né, de tamanho exatamente iguais, na forma de um 8 deitado, que é o símbolo do infinito. Então, essas conchas recebem, né, o espírito do infinito e ponderam todas as coisas de acordo com a lei eterna. E deveria ser exatamente assim. Nós deveríamos ter pesos iguais e medidas iguais para todas as situações, mas infelizmente isso não acontece. Quando ela está com a roupa vermelha, ela está ligada à terra e conhece todas as paixões e todos os instintos das pessoas, né, aqui encarnadas. Então ela julga sem antes compreender. Então, primeiro a justiça, ela não compreende, ela julga. Ao mesmo tempo, essa verdade é flamejante, serve para queimar, ou seja, para destruir as ilusões que as pessoas tenham no seu campo, em qualquer campo, né, da sua vida. Então, nós precisamos prestar muita atenção que essa carta, ela vem com muitos detalhes, ela tem um tom de amarelo muito dourado na região dos ombros, ela tem no pescoço sinais do intelecto insubordinável, que também se expressa pelo dourado da espada e pela balança. Então, nós precisamos sempre estar muito atentos a essas situações. Quando essa carta sai dentro do atendimento de um consulente, nós precisamos entender qual lado que deve ser equilibrado e que tudo deve ser pesado. Muitas vezes nós não vemos a solução aqui, nos homens, porque nós temos pessoas complicadas, nós temos pessoas insubordináveis, nós temos situações que nos remetem ao nosso passado. Então, é difícil ter esse olhar pleno, justo e equilibrado. Mas sempre que nós precisamos dar um direcionamento ou ajudar as pessoas dentro de um aspecto jurídico ou que esteja passando por esse processo jurídico, nós precisamos entender que isso faz parte de um processo reencarnatório, que a roda do destino da vida é conhecer o eterno, que às vezes a gente sobe e desce na nossa vida e que deixa alternadamente feliz ou desesperado. Então, nós passamos por todas as situações. E aí nós precisamos, muitas vezes, entender como sair desta roda, né? Como que nós vamos sair desta situação? Nunca nós podemos entender por um único caminho, ou somente pelo direito, ou somente pelo esquerdo. Antes, é muito necessário a gente distinguir o que é melhor, o que nós viemos para fazer, qual é o acordo ou qual é a verdadeira consciência, a consciência plena para solucionarmos os nossos problemas. Volto já já com vocês. Nossa maior paixão é levar saúde para as pessoas. Maravilhas da Terra é uma empresa de produtos 100% naturais, com um catálogo com mais de 30 itens com altíssima qualidade. Temos chás in natura, colágenos, polivitamínicos, suplemento alimentar, alimentos funcionais, produtos exclusivos para te ajudar na qualidade do seu dia a dia e preservação da boa saúde. Nosso corpo técnico científico está sempre em busca de inovação e fórmulas exclusivas, como o alimento funcional Imunize 4D, um produto que fortalece nossa imunidade, protegendo o organismo contra
vírus, bactérias e fungos. Maravilhas da Terra, transformando a vida de seus consultores e clientes. Faça parte do nosso time ou solicite catálogo. Informações no número 11 9 9620 5272 ou 11 9 9996 3937. Maravilhas da Terra. E estamos aqui de volta com o nosso programa Mulheres nesta quarta-feira do mês de abril, ainda pensando como nós sairemos desta pandemia, tentando encontrar o equilíbrio e o caminho mais acertado para a solução dos nossos passos e para a melhora da nossa consciência. E falando um pouquinho dos arcanos do tarô. Hoje eu escolhi o arcano 8 por conta das situações que vêm à tona dentro dos meus clientes. E nós vemos que nós estamos num momento muito difícil e que as pessoas não têm mais discernimento. E estão indo o tempo inteiro querendo se beneficiar judicialmente e tirar proveito dos outros. Então, o arcano hoje é justamente por conta de todos esses meus clientes que estão passando por esta situação. Então, quando nós nos interiorizamos com esse arcano, nós precisamos entender que dentro de nós, olhar para dentro de nós, pode trazer conhecimentos e capacidades que ainda não foram colocados, à tona. E que nós precisamos sempre ter a espada e conduzir essa capacidade do discernimento, porque a espada é a capacidade de discernir em todas as situações. Mas quando o meu cliente está com problema, quais as soluções que eu posso dar? Para nós, que somos bandistas, nós precisamos sempre ponderar muito. Dá para pedir para Xangô? Xangô seria a representação da justiça. Poderia, claro que poderia sim pedir para Xangô, dependendo da situação que o meu cliente está passando. Porque se a justiça, e nós precisamos nos interiorizar e entender se isto realmente é justo ou não, nós precisamos saber que tudo tem uma causa e um efeito. Muitas vezes, pedindo para Xangô, eu posso ter mais prejuízos do que benefícios, porque eu não sei o que eu estou pagando, eu não sei o que a vida quer que eu aprenda nessa situação. O que eu fiz em vida passada? Eu poderia ter modificado essa ação? Ou poderia estar mudando esta reação? Sempre. Então, nós precisamos entender que dentro desse aspecto justiça, nem sempre nós vamos orientar o nosso cliente dentro da religião de matriz africana, ou dentro da religião de Umbanda, ou do Espiritismo, a pedir justiça. Na maioria das vezes, nós incentivamos e nós pedimos misericórdia, porque a misericórdia é a balança mais equilibrada que nós podemos ter esse conhecimento. Tudo que fazemos, nós temos de volta, mas não é a nossa consciência que nos cobra. Então, essa sementinha vai ficar plantada e todos nós saberemos se estamos agindo corretamente ou se nós temos uma pitada desse orgulho, desse poder que nos mostra a justiça. Então, para vocês que querem uma consulta, saber um pouquinho mais, entre em contato, mandem seu WhatsApp, mandem sua mensagem pelo WhatsApp, é só mandar o seu recadinho que eu retorno assim que possível. Telefone para contato, para marcação de consultas, é 11 97083 0148. E falando desse diálogo com a justiça, entendendo esse arcano da justiça, muitas vezes a gente fica perambulando durante algum tempo com essa espada que é o discernimento, pois não queríamos usá-la, temendo os erros e os enganos que nós pudéssemos cometer. E também porque nós não queríamos usar de maneira errada o seu fio muito afiado. E aí é quando essa carta da justiça, ela traz uma grande visão, que é essa visão do discernimento da vida.
Então, quando eu peço para o meu cliente tomar uma atitude ou fazer algo, a primeira característica é a misericórdia. Depois disso, nós temos Davi, né? O rei Davi, que foi fantástico, deixou os salmos para a nossa vida e que tem muito significado. E dentro desses salmos, nós temos um que é agradecimento de um acusado absolvido. É o Salmo 9. Esse salmo, Davi narra que havia sido levado ao tribunal, que se encontrava à beira da morte, mas os juízes, inspirados por Deus, o absolveram e puniram aqueles que estavam fazendo acusações injustas. É um salmo voltado ao agradecimento. Então, para cada problema da nossa vida, existe sempre um caminho. Nós podemos usar esse caminho de forma pelo fio da espada, de uma maneira injusta, né? Ou se voltar mesmo para esse lado da vingança e da injustiça, ou nós podemos entregar isso nas mãos de Deus e saber o melhor momento de agir e deixar que a própria justiça divina haja e faça a sua parte. Volto já já com vocês. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. E o nosso programa Mulheres vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Sensorial FM. Para vocês que não ouviram os nossos programas anteriores, entrem no canal do YouTube da Rádio Sensorial, acessem os nossos programas, se inscrevam, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações dos programas, deixem seus comentários, façam parte da família Sensorial. E o meu trabalho é sempre voltado ao esclarecimento dentro de baralho cigano, tarô, numerologia, e trago sempre pessoas convidadas para falar um pouquinho de outros trabalhos também. E hoje falando sobre os arcanos do tarô, e agora a solução ou um direcionamento que nós poderíamos ter junto com o nosso cliente, e falando um pouquinho desses salmos. Os salmos, eles nos encantam pela força que tem, porque ao longo de todos esses séculos, pessoas salmodiando tornam uma vibração plena de poder. Então, os salmos, eles são sim um poder de inspiração para todas as pessoas. E dentro desse Salmo 9, dentro desse salmo de agradecimento, né, de um acusado que foi absolvido, nós temos assim, ó: agradeço-te, Yahvé, de todo o coração e narrarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegro e exulto, ó Altíssimo, porque meus inimigos retrocederam, vacilaram e pereceram diante da tua face. Salvaste o meu direito e minha causa e ocupaste o tribunal reto como juiz. Repreendeste as nações, condenaste os ímpios, apagaste-lhes o nome para sempre. Os inimigos pereceram e arruinaram-se para sempre. Destruístes suas cidades e a memória deles se extinguiu. Então esse salmo ele vai falando com relação a tudo que acontece e toda a causa, o que aconteceu, né, com esses que julgavam ou que estavam condenando por alguma situação. E tem uma parte que ele diz assim, ó: descem para a morada dos mortos os pecadores, e com eles todas as nações que se esquecem de Deus. Mas o pobre jamais é esquecido, e a esperança dos aflitos jamais perecerá. Ergue-te, Yahvé, não triunfe o homem frágil. Sejam julgadas as nações em tua presença. Então, sempre nós teremos os julgados e os julgadores. Nós teremos a verdade, as meias-verdades e as ilusões ou as mentiras. E dentro desse salmo, ele fala muito, né, que nem salvaste o meu direito e minha causa. Dentro da luz crística,
conduz a alma e tudo aquilo que pertence por direito divino e lhe possibilita cumprir a sua verdadeira missão. Então, quando salva a nossa alma, é o nosso direito de cumprir a nossa missão. E dentro da nossa missão está essa liberdade de poder agir, de poder viver, de poder ter conhecimentos, divulgar os nossos conhecimentos e as nossas buscas, sem muitas vezes pessoas que tentem ceifar o nosso caminho. Quando ele diz lá no meio também desse salmo, ó, destruíste suas cidades, né? Dentro desse conhecimento, ele está dizendo para desfazer as bases sobre as quais a negatividade foi edificada. Então, a cidade é a negatividade. Então, é a força de construção de todo o poder negativo. E aí a memória dele se extinguiu. Então, a memória é tudo que vem do passado, que nós precisamos nos absolver de todos os problemas, resgates e reencarnes, para poder ter realmente essa clareza de pensamento, para que dissolva o passado dos nossos erros, para que nós possamos não nos culpar mais pelas lembranças ou pelo nosso inconsciente de passado e possamos agir de maneiras diferentes para que o nosso futuro seja melhor. Então, tudo que nós fizemos no passado, hoje, ele traz um efeito. E tudo que nós estamos fazendo agora no presente terá um efeito no futuro. Embora eu sempre digo que nós não temos futuro, nós só vivemos o presente. E que todos os dias sejam presentes de Deus na nossa vida, para que nós possamos crescer, melhorar, entender que tudo que eu faço pode ser refletido e expandido, do mesmo jeito que ele pode também ser retraído e minguado. Então, cabe a todos nós uma expansão de conhecimento, de mente, de clareza, de aperfeiçoamento e de vida. Volto daqui a pouquinho com vocês aqui no programa Mulheres. Você sabe qual o retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. E chegamos no finalzinho do nosso programa Mulheres aqui na Rádio Sensorial FM. Para vocês que gostaram do programa, entre na Rádio Sensorial, no canal do YouTube, deixe seu like, façam seus comentários, entre em contato, mandem seus recados. Nós estamos aqui para ouvir vocês e para fazer um programa sempre voltado a todos vocês. E como nós falamos um pouco do 8 dentro do arcano do tarô, eu vou falar um pouquinho do 8 também dentro da numerologia. Nós temos 8 de vários aspectos, cada 8 tem uma energia diferente e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Todo 8 voltado para a letra H é a necessidade de criar e cumprir alguma coisa. São pessoas que atraem o sucesso e o dinheiro, que pode ser muito rico, que pode ser muito pobre, porque precisa do bom senso, desse equilíbrio e que às vezes ele é falho. São pessoas que são amantes da natureza, mas que não necessitam dos outros para sua felicidade. A letra H, ela é uma letra de poder e ela é suficiente por si só. Se forem pessoas negativas, que tenham um nome que começa com H, geralmente são pessoas egoístas, tá? Quando nós temos um ciclo de pico na nossa vida dentro de uma letra H, é como se fosse uma porta num caminho da nossa vida que pode tanto ser uma grande barreira como uma grande abertura. Então, nós precisamos verificar que as letras ela têm muito poder e significado e que os picos da nossa vida mudam muito. Então, que existem preocupações com assuntos financeiros ou legais e pelo lado físico, né, que é o lado físico material da nossa vida. Se for uma carta voltada para a saúde dentro desse H, nós precisamos prestar atenção porque pode ter um esgotamento muito grande, principalmente na parte dos nervos. Quando a pessoa tem uma letra 8 que começa com Q,
São pessoas muito originais, tá? Tem uma intensidade de sentimento, é um grande líder, tem uma mente refinada, gosta de falar, tem um relacionamento muito forte com as coisas desconhecidas, gosta de energias secretas, tem um ar de mistério, ele é muito profundo. E aí, dentro de um ciclo Q, a pessoa tem muita vitalidade mental. Então, o que ele traz uma vigorosidade, um bem-estar físico, uma energia muito boa. Já as pessoas que começam com Z mantêm todas as qualidades desse H e desse Q, porque é uma junção de tudo isso, mas é uma pessoa muito mais espiritual. Então, ela tem mais inspiração, aspiração, esperança e orientação. Por ser muito intuitivo e perceptivo, ele compreende muito mais essa natureza humana e tem muito mais poder de realizar, mais diplomacia e discrição em tudo que faz. É um bom mediador. Então, nós deveríamos ter muito mais advogados e juízes, começando com a letra Z, porque eles seriam muito mais ponderados, eles teriam muito mais discernimento e seriam muito mais espiritualizados. Então, dentro das letras, nós temos essas três que representam o número 8. E eu vou terminando o nosso programa Mulheres aqui para vocês, deixando todo o meu carinho a todos os nossos ouvintes, a todos os amigos da Rádio Sensorial. E que nós possamos sempre nos voltar para os dons da natureza, para que nós possamos sempre entender os benefícios da espiritualidade da nossa vida, todas as lições que nós viemos a passar, é para colocar realmente em prática todo o aprendizado que nós vamos adquirindo ao longo da nossa encarnação. Então, eu vou terminar hoje o nosso programa com um conjuro dos ciganos dourados. Ciganos dourados por seu poder, e mantem com sua energia dourada o meu baú com as minhas moedas, e que a prosperidade em todos os sentidos esteja sempre presentes em meu caminho. Amém. Lashibar. Lashibar, boa sorte. Então, que nós possamos sempre, dentro da energia do 8, entender que nós precisamos de equilíbrio, discernimento, olhar para dentro dos nossos corações, entender todo o nosso poder intuitivo, não olhar somente para a matéria, mas ter o equilíbrio da justiça espiritual, saber que muitas vezes o nosso Pai Xangô precisa ser misericordioso com as nossas falhas e justo aos olhos de Deus, e que depende de cada um de nós a nossa melhora, o nosso equilíbrio e o nosso discernimento. Que nós possamos estar aqui na próxima semana na Rádio Sensorial FM. Uma boa semana para vocês, meu axé, meu saravá, meu namastê e meu amém. Casa no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.